9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesta noite eu quero falar sobre o conselho. O conselho. Tem um ditado que as pessoas falam aí fora, que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mas existem dois tipos de conselho, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesta noite. Existe o conselho maligno e o conselho benigno. Existe o conselho do bem e o conselho do mal. Existe o conselho certo e o conselho errado. Existe aquele conselho que te leva para as alturas e aquele conselho que te leva para o fundo de poço. Existe o conselho que faz você olhar para frente e existe aquele conselho que faz você olhar para trás. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. A palavra do Senhor fala sobre dois tipos de conselho. E eu quero falar sobre um moço chamado Roboão. Esta passagem encontra no livro dos Reis, versículo 12. Roboão era filho de Salomão. Salomão morre e Roboão assume o trono. Olha só que coisa interessante. E Roboão, então, ele vai tomar conselho com os sábios, com os conselheiros do reino, sobre como ele deveria governar depois da morte de seu pai. E aqueles homens sábios disseram assim: olha, Roboão, você precisa olhar para o povo. Seu pai colocou uma carga tributária muito alta sobre o povo, muito pesada. As pessoas pagam muito impostos. Se você quer que essas pessoas sejam fiéis a você, olha um pouquinho para o povo, alivia um pouquinho essa carga tributária. Só que houve uma coisa interessante. Roboão, ele não ouviu só aqueles conselheiros, ele foi ouvir um outro conselho também, dos jovens que foram criados com ele. Olha que coisa interessante. Está lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 12. E aqueles jovens que foram criados com Roboão, olha a diferença de conselho. Olha o que é um conselho maligno e olha o que é um conselho benigno. Olha o que é um conselho que te leva a acertar e um conselho que te leva a errar. Aqueles moços olharam e disseram: olha, Roboão, o que você quer falar conosco? Eu queria que vocês falassem comigo aqui sobre um assunto. Eu falei com os conselheiros, que foram conselheiros na época do meu pai, e eles disseram que eu devo aliviar a carga tributária do povo, para que o povo me respeite, para que o povo me obedeça, para que o povo me ame. Eles disseram: você tá maluco, rapaz. O povo não obedece ninguém assim, não. Você tem que chegar lá e falar para eles assim: olha, se meu pai colocou uma carga para vocês pesada, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o tórax do meu pai. Eu vou colocar carga sobre vocês, que eu vou acabar com vocês. Vocês vão ter uma carga tributária muitas vezes maior. Aí Roboão falou: caramba, quem que eu escuto? Eu te pergunto, quem que você vai ouvir? Seu papai? Sua mamãe? Ou você vai ouvir um conselho dos jovens lá da sua escola? Dos jovens que não têm experiência, que não viveram ainda. Parece que eu combinei, né, com a obreira Verônica aqui a palavra, mas não foi não, irmãos, foi por Deus, viu? Existem conselhos para o bem, existem conselhos para o mal.
E Roboão, sabe o que Roboão faz? Roboão aceita o conselho daqueles jovens e coloca uma carga tributária muito pior sobre os ombros do povo. E sabe o que acontece? Há uma rebelião. E o povo de Israel é dividido, o povo de Deus é dividido no reino do norte e no reino do sul. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E sabe o que Roboão faz? Irmãos, um abismo chama outro abismo. Se você aceita um conselho que não presta e você segue aquele conselho, aquilo vai levar você a fazer coisas piores ainda. Roboão vai falar assim: eu não vou deixar eles lá em Jerusalém adorar, não. Vai que eles chegam lá em Jerusalém para adorar, eles resolvem se bandear para o lado de lá, para o reino de lá. Então, eu vou fazer o seguinte: fez 2 bezerros de ouro. Falou: aqui, está aqui o Deus de vocês adorem aqui mesmo. E foi, irmãos, uma miséria, uma desgraça, o reinado de Roboão. Então, a minha palavra nesta noite é sobre 7 conselhos sábios que nós temos dentro da Bíblia. O primeiro conselho sábio é que nós devemos confiar em Deus. Se você olhar a palavra de Deus, ela está repleta de incentivos a confiar em Deus. O salmista diz: confia em Deus de todo o teu coração. Ama o Senhor de toda a tua alma e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia está repleta de conselhos que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, como Jesus nos ensinou. Segundo, evitar arrogância. Evitar arrogância. Nós vemos essa palavra. Ser generoso. Provérbios capítulo 11, versículo 25 fala que nós temos que ser generoso. Temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Coloca aí Provérbios 13, 3. Olha só que interessante. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Hoje em dia, irmãos, são poucos os que gostam de ouvir bons conselhos. E a nossa boca muitas das vezes depõe contra nós. Às vezes uma palavra que você fala é suficiente para destruir sua vida, para destruir seu casamento, para destruir seu ministério. Às vezes uma palavra que você fala é o suficiente para levar você à ruína. Cuidado com o que se fala. Valorize o ensino. Esse é o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de conselhos. Salomão aconselhando. É só conselhos. Você quer bons conselhos? Leia o livro de Provérbios. Eu já li o livro de Provérbios muitas vezes. Todo ele, do princípio ao fim. Talvez, eu não sei, será que eu tenho certeza que aqui todos já leram, né? Pelo menos uma parte do livro de Provérbios. Eu te desafio. Leia o livro de Provérbios e medite. Você vai ver quanto conselho tem ali para ter uma vida de vitória. Avalie antes de agir. Provérbios 14, 15. Vê lá. Vamos ver esse. Provérbios 14, 15. Olha o que diz. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Avaliar antes de agir. Irmão, não é vergonha não. O pastor tem que tomar uma decisão e ele reunir os obreiros que estão com ele e conversar com eles. Olha, nós estamos com esse problema aqui, o que vocês acham? O que nós devemos fazer? Irmãos, muitas das vezes, mas eu não vou querer que ninguém me dirija, se meta na minha vida. Não é isso. É você ouvir opiniões. Porque às vezes daquelas sábias opiniões, você não vai pedir a opinião de qualquer um, como Roboão fez. Roboão ouviu a opinião dos meninos que estudaram com ele. Deixou de ouvir os anciãos para ouvir meninos, para ouvir os que foram criados com ele. Então, avaliar antes de agir. Antes de você tomar uma decisão,
Avalie, converse com o irmão, procura a obreira Alain, obreira Verônica. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão. Procure o pastor da igreja. Me liga, você não vai me incomodar não. Pastor, olha, eu estou para fazer isso, eu não sei se devo. Eu vou parar na hora o que eu estiver fazendo para te ouvir. Porque isso para mim vai ser uma alegria. Saber que eu vou poder contribuir. Não é que eu vá dirigir sua vida. É que Deus vai me usar com uma palavra. E aquela palavra muitas das vezes vai somar com aquilo que você já está pensando em fazer. Você que está comigo pela internet. É necessário ouvir a palavra do Senhor. É necessário ouvir os bons conselhos. E o sétimo, aprender a se controlar. Provérbios 16 e 32. Eu preciso ler esse versículo demais. Eu leio esse versículo muito. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Nós devemos, irmãos, ter muita cautela. Alguém tem uma outra tradução aí? Desse Provérbios 16, 32? Vou ver se eu mudo. Eu não gosto muito dessa versão, não. Alguém tem uma versão diferente aí? Você tem aí, Verônica? Vamos rapidinho, que a gente tem que... O que diz? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Há um versículo que diz assim: aquele que se cala e não expande a sua ira, sábio é. Isso é sabedoria. Você se calar a tua boca, ficar quietinho e não dar lugar à sua ira. É isso que esse versículo está querendo dizer. Outra tradução. Ah, botou outra? Oh, maravilha. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma. Obrigado, nosso querido irmão obreiro Henrique. Essa tradução a King James é ótima. Viu? Tá vendo? Então, irmãos, são conselhos que está lá em Provérbios. Às vezes dá vontade na gente de a gente se explodir, eu estava conversando com o Davidson e ele falou para mim que trabalhou com um camarada, o cara enrolou ele, até hoje tá pagando aos pouquinhos. Eu tenho certeza que a vontade dele era falar poucas e boas. Mas às vezes a gente fala poucas e boas, aí aquilo ali causa um conflito que pode levar a problemas muito piores. Então é melhor você ser um pouquinho manso e deixar Deus agir. Fala: Senhor, toca nesse coração, me dá palavras, Senhor. Né? Aí Deus vai te dar a palavra. Você fala: rapaz, eu preciso. Né? Eu necessito. Eu já passei por tudo isso aqui nessa terra. E Deus me deu vitória. Conselho. A maior de todas as declarações que eu já vi na Bíblia é que nós temos que aprender com Jesus. Lá em Mateus 11, 29 e 30, Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Eu estou sempre aprendendo com Jesus. Antes de eu tomar uma atitude, eu falo assim: será o que Jesus ia fazer no meu lugar? Se Jesus fosse tomar uma atitude, o que ele faria? Tá certinho. Faz isso. Então, irmãos, o profeta Isaías, ao anunciar a chegada do Messias, ele deixa bem claro que um dos nomes de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro. Fala comigo assim: Maravilhoso Conselheiro. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos atentar para os bons conselhos da palavra do Senhor. Você que está comigo pela internet, você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ter
conhecimento desta verdade, dos tipos de conselho. São vários, mas o que prevalece é o conselho que vem do trono da graça de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fique de pé em nome do Senhor. Fique de pé agora. Aleluia. Vamos louvar a Deus com hino. Em seguida estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz. Seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. A terra estremeceu, se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh, onde está? Ressuscitou, ele desceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou. Cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o
1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ler esta palavra. Eu queria pedir em nome de Jesus a obreira Verônica. Será que alguém consegue segurar o Isaac aqui para o Alan? Que eu queria... Você consegue segurar ele aqui, ô Nathalie? Será que ele fica ou ele estranha? Ah, ele fica. Ele é bonzinho. Aí, viu? Aleluia. Obreiro Alan, obreira Verônica, peguem aqui os elementos. Está escrito assim, ó. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia do Senhor, aguardai uns pelos outros. Paulo aqui, ele está ensinando somente até aquele ali, o 33, que é preciso ter discernimento. Aquele que come e bebe sem ter consciência de que esse ato que você está fazendo é para aquele que reconhece Jesus como Senhor. Porque a pessoa que diz assim: eu não sou digno de participar. Irmão, digno ninguém é. O único digno que teve aqui nessa terra foi Jesus. Que ele foi o único digno de desatar os 7 selos, está lá no Apocalipse. Ninguém. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esses elementos é para aqueles que creem em Jesus como Senhor, creem que Ele morreu por nós, creem que Ele nos perdoa, que Ele nos lava, que Ele nos purifica, que Ele nos santifica. Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus! Então nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor, crendo que Ele é perdão, que Ele nos purifica, que Ele nos santifica. E nós estamos limpos, alvos como a neve e brancos como a pura lã. Glória a Deus. Distribua o cálice, por favor, obreiro Alan. Vamos orar primeiro. Erga para o céu aí em nome de Jesus, né? A Verônica está com o pão ali simbólico, porque o nosso cálice ele já vem com o pãozinho junto. Mas nós vamos orar a Deus. Pai, consagramos esses elementos agora. O pão, que é o teu corpo, e o cálice, Senhor, o vinho, que representa simbolicamente o teu sangue. Que ao participarmos, Senhor, tenhamos consciência de que tu morreste por nós. Ó Deus, de que tu deu a sua vida por nós, mas que tu estás vivo. Aleluia. E é por isso, Senhor, que nós participamos do teu corpo e do teu sangue, para que tenhamos vida em nós, para que sejamos restaurados, renovados, justificados, santificados, e possamos continuar caminhando, olhando para ti, até chegarmos no reino dos céus. Obrigado, Jesus, por este momento tão lindo, em nome do Senhor. Amém. Vai distribuindo, obreiro. Diz assim, vamos cantar. Bendito seja
seja o Cordeiro. Pode sentar. E na cruz por nós padecer. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Algo mais que alegre, mais que alegre, mais que alegre, se neste sangue lavado, mais algo que alegre ser. Aleluia. Eu quero que você abra o cálice, a parte de cima, e segure em sua mão este pãozinho que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, que ao participarmos, Senhor, sejamos alimentados. Alimenta-nos espiritualmente. Alguém serve a Thalita lá? Isso. Serve ela. Fala com ela que ela já pode vir para cá, que nós já estamos encerrando, e participar conosco aqui da mesa do Senhor. Oh, meu Pai, nós estamos consagrando, Senhor, este pão a Ti, mais uma vez. Este pão é um alimento, Senhor, alimento para a alma. Alimento, Senhor Jesus, para nós que cremos em Ti, cremos que Tu estás vivo, que Tu vai retornar para nos buscar. Crendo, Senhor, que nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus e Tu és o nosso rei. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa Deus te tocar. Levante para o céu agora este pão. Oh Senhor, consagra este elemento agora que é o Teu corpo. Senhor, nós queremos participar desse elemento, meu Deus, que simboliza o Teu corpo, Pai querido. E quando comermos, Senhor Jesus, queremos sentir algo novo, algo diferente acontecendo dentro de nós. Um novo ânimo, uma certeza que Tu estás nos guardando, que Tu estás ao nosso lado, que Tu estás preparando coisas novas e grandiosas para nós, em nome do Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus: tomai e comer, esse é o meu corpo, que foi partido por vós. Pode comer. Qual a espinhosa coroa de Jesus, o nosso porto, tão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis destas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve e o sangue nos torna, Senhor. Quero ouvir você, cante.
alvo que a neve serei. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Abra o cálice agora e vamos participar todos juntos. Em nome de Jesus. Senhor, este cálice está consagrado agora. A partir de agora, este elemento simboliza o teu sangue que foi derramado ali por nós. Ó Deus, que nós sejamos, Senhor Jesus, restaurados, renovados e selados para a sua vinda em glória, para buscar a sua igreja. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Podem tomar o cálice. Aleluia. Mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a sua luz, somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, mais alto que a neve, nos torna Senhor. Aleluia. Sinta o Espírito de Deus te tocar. Coloque a mão no seu coração. Mais que a neve, mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Irmãos, que maravilha, que culto abençoado. Eu estou saindo daqui renovado para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos reunidos aqui. Senhor, na sexta-feira estaremos reunidos ali no nosso ponto de pregação, ali na 419 South Buena Vista Avenue, onde teremos a nossa sexta-feira profética. Leve as pessoas ali, Senhor, para ouvirem Tua palavra, para juntos orarmos e buscarmos a Tua face. Obrigado por tudo que Tu fizeste aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Dá-nos uma semana abençoada e de vitória, Senhor. É o que lhe pedimos no nome de Jesus. Estenda suas mãos comigo. Que o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.